uma das piores exibições da era Bel dentro de casa, considerando o nível do adversário que a gente jogava e o placar que tínhamos. O Palmeiras passa do Universitário e enfrenta o River Plate, que suou sangue para passar do Libertad. Um time também muito fraco, mas bem organizado. Exibição abaixo da crítica do Palmeiras, com mais uma formação nova, com Felipe Anderson de ala, Giai de ala ofensivo, inclusive mais ofensivo do que o Felipe Anderson, Maurício praticamente sem função, e o Alan, melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo, substituído no intervalo, algo que o Abel Ferreira praticamente não faz. A gente tem um futebol totalmente pobre, e o Palmeiras toma sufoco do Universitário. Eu não acho que a gente correria risco de não passar com 4-0, né? Mas o jogo poderia ter sido muito mais emocionante se aquele gol no comecinho, antes dos 10 minutos, numa bela jogada do Universitário que simplesmente colocou na roda a zaga do Palmeiras, se aquele gol tivesse sido confirmado pela arbitragem. E já adianto que, para mim, esse tipo de gol tem que ser confirmado. O jogador que estava impedido não interfere na visão do Everton, e se ele não tivesse ali, não mudaria absolutamente nada. O Everton não chegaria na bola e não teria uma visão melhor se ele não tivesse ali. Eu sou contra esse tipo de anulação de gol. O Palmeiras já sofreu bastante com esse tipo de anulação, né? Então, não é porque foi contra o Palmeiras que eu vou vir aqui falar que a arbitragem acertou. De todo modo, o Palmeiras começou muito mal o jogo, um jogo ridículo, um time totalmente espaçado em campo, lateralizado mais uma vez, uma linha de 3 sem nenhuma capacidade de armação, porque se a gente tinha o Naves, que era um grande jogador para armação, e a gente não tem mais, e o Fux, que é o único que sobrou para fazer isso, não foi para o jogo. Então não faz sentido você jogar com uma linha de 3 zagueiros para armar o jogo, se você não tem nenhum jogador ali na linha de 3 que vai conseguir fazer isso, né? Tecnicamente, inclusive. Jogou com o Mikael, Gomes e o Murilo centralizado. Bom, Palmeiras com o meio-campo totalmente esvaziado, o Maurício jogando praticamente como um atacante pela direita, praticamente sem função tática dentro de campo, totalmente jogado em campo, né? Não sabia para onde correr, não sabia onde receber bola, não sabia que movimentação fazer, de quem se aproximar. Flávio Lopes e Vitor Roque isolados na frente, Felipe Anderson totalmente lateralizado, e o Giai de ala ofensivo, que é uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Eu postei isso no Twitter logo antes de começar o jogo, logo que eu vi a escalação, porque eu não consigo entender o porquê de você utilizar o Giai ofensivamente. Seria um jogador muito bom defensivamente, ele te entrega muito defensivamente. Ele poderia tranquilamente nesse jogo, inclusive, jogar como um terceiro zagueiro, né? Não exatamente, como eu sempre falo aqui, como um lateral defensivo, esse jogador que não vai subir, vai defender pela direita e vai permitir que o ala pela esquerda suba, que geralmente é o Piquerez. Se você jogasse assim, você poderia jogar com o Alan na ala direita, como ele jogou muito bem no Mundial, e você poderia liberar mais o lado esquerdo do campo, e aí eu já adianto que eu acho um absurdo que o Felipe Anderson jogue por ali. O Felipe Anderson, que de fato jogava muitas vezes como um ponta na Lazio, até como ala, só que a gente já analisei aqui, não vou analisar de novo, o campinho do Felipe Anderson na própria Lazio é um campinho muito mais centralizado do que esse. Porque uma coisa é você fazer função pontualmente em momentos do jogo, em jogos específicos, num campeonato que é muito mais defensivo do que o nosso, num futebol que é outro tipo de futebol, e não por acaso muitos jogadores não se adaptam à Itália. Um jogo muito diferente do nosso, né? E um jogador que também era mais jovem, né? Ele veio aqui já num momento com uma idade mais avançada, com um físico que já não garante mais um jogador jogar da forma como o Abel quer que ele jogue, né? Correndo de área a área. Então eu não vou ficar me alongando nisso, porque já falei muito sobre o Felipe Anderson aqui. Eu acho um desperdício o uso do Felipe Anderson absoluto no Palmeiras. Talvez seja o jogador mais técnico que a gente tem no elenco. Ele poderia funcionar como um 10, ele poderia jogar como um 8, dependendo da escalação. Não a de hoje não daria, ao meu ver, para ele jogar como um 8.
ficaria muito exposto nas suas costas, ainda mais com o Emiliano Martinez, mas é um jogador que poderia jogar como 8, poderia jogar como segundo atacante, numa função parecida com a que o Paulinho fez quando jogou e que vai fazer quando voltar, né? Então é um jogador completo, técnico, com bom passe, com boa visão de jogo, com bom arremate, com movimentação, jogador de aproximação, jogador completo e o mais técnico do elenco. Poderia jogar inclusive atrás do atacante, né? Se você não quiser jogar com 2 atacantes, você pode jogar com Maurício e Felipe Anderson logo atrás do Vitor Roque, municiando ele. Uma hora um se aproximando, uma hora o outro se aproximando. Tem inúmeras formas de usar o Felipe Anderson. Jogar ele de ala ou de lateral, porque se a gente vai ver o campinho, ele é mais lateral e mais defensivo do que o Giai nesse jogo, só como um comparativo, né? O Giai, que é um jogador por característica muito defensivo, então mesmo jogando na ala, ele recua. É natural dele que ele recue sempre que ele possa, né? Mesmo assim, o campinho do Felipe Anderson é mais defensivo, mais lateralizado do que o do próprio Giai. Bom, então a gente jogou num 3-4 resto, né? Porque Flaco Lopes, Maurício e Vitor Roque totalmente largados lá na frente, sem nenhuma função. E num 3-4-3, né, que a gente tinha uma trinca de zagueiros batedores de cabeça, né? Isso não é exatamente uma crítica, eu acho o Gomes um grande zagueiro, mas ele está longe de ser um zagueiro técnico. O Murilo é um zagueiro mais equilibrado, né? Ele é mediano em tudo, eu acho o Gomes melhor marcador, mas o Murilo é um pouco melhor construtor, mas está longe de ser um cara que pode organizar o time no passe, né? Como ele foi ali, um terceiro zagueiro, esse zagueiro que recebe a bola de frente para organizar o time, não conseguiu fazer, mesmo com o fraquíssimo time do Universitário, que é organizado, mas individualmente é muito fraco, né? E o Mikael, que eu me recuso a comentar aqui no canal, né? E uma linha de 4 à frente deles com Felipe Anderson de ala, é inacreditável. Dá até dor de falar do Felipe Anderson no Palmeiras. Giai na direita, Alan de 8 e ao contrário, né? Alan mais pela esquerda e Emiliano Martinez mais pela direita. Na frente, como eu falei, Maurício mais pela direita, Flaco Lopes meio que pelo meio e o Vitor Roque lá na frente totalmente sozinho, né? Esperando um milagre divino para ver se surgiu uma chance para ele finalizar. Com essa formação, o Palmeiras simplesmente toma um baile do Universitário. Mas por que tomou um baile? Né? Porque não adianta também ficar aqui só falando que foi um lixo, né, e não mostrar o porquê que foi um lixo. Por onde passa a má apresentação do Palmeiras? De saída, existem problemas na escalação. Comentei já sobre o uso do Giai de forma avançada. O Giai se encontrou no Palmeiras como esse lateral defensivo. É um grande caçador, é um grande interceptador, um grande desarmador, um grande jogador defensivamente. Rápido, forte, tem noção de posicionamento, de cobertura, né? Mas é um jogador tecnicamente fraco e um jogador que não sabe atacar, não sabe cruzar, não sabe fazer uma tabela, dar um passe um pouquinho mais difícil. Então, o uso do Giai como esse ala é injustificável. Faria muito mais sentido você jogar com o Giai no fim de semana, um jogo muito mais físico, né, que exigiria muito mais do Palmeiras. Eu tô falando do final de semana passado, contra o Botafogo. E jogar hoje com o Kelvin pela direita. Ah, mas o Kelvin não tinha condição física para isso. Tudo bem, mas você não precisa... Então, se ele não tivesse condição física, primeiro que ele não teria jogado titular contra o Botafogo, né? Já entrar de primeira numa bucha dessa. Mas, já que se o argumento fosse esse, né? Então você joga com o Giai na linha de 3, certo? E coloca o Alan como na lateral direita, né? Na ala direita, por exemplo. Né? Mas eu já estou me repetindo. Então o Giai para mim é um primeiro erro, para não falar mais sobre o Felipe Anderson, né? O Giai para mim é um primeiro erro, porque você perde defensivamente sem ele ali atrás e você não ganha nada ofensivamente, como eu já falei em outros vídeos, quando o Abel usa ele nessa posição. No meio de campo, o que acontece? Eu venho pedindo há algum tempo aqui o Alan de 8, só que o Alan de 8 não é o Alan de 8 nessa formação. Porque nessa formação, o Alan fica muito desprotegido. E ele é um jogador bastante... um 8 bastante ofensivo, parecido com o Rios. Que muitas vezes aqui foi chamado de peladeiro, de um jogador displicente, sem que a gente entendesse o porquê daquela displicência. Né? Não é que ele é displicente, é a característica do jogador. Ele é um 8 ofensivo.
E se trouxer o Andréas, por exemplo, aqui não vai trazer, porque o Palmeiras não vai conseguir contratar ninguém para a posição, também é um jogador que vai ser chamado de displicente peladeiro se for colocado nessa situação. Porque esse tipo de jogador você tem que jogar ele com um esquema que proteja as costas dele e que deixe que ele jogue de frente pro time adversário, não de costas, como o Rios muitas vezes tinha que se virar. O Alan, primeiro, né, nesse esquema de 3-4-3, que é um esquema que acaba necessariamente deixando um time espaçado e lateralizado, ele não tem uma cobertura muito fácil e ele não tem jogadores de meio campo com quem se associar. Tanto que as jogadas do Alan foram todas jogadas de correria, com mais de um drible para ele conseguir chegar lá na área para cruzar, para dar um passe ou para finalizar. Finalizou com a cabeça dentro da área também, né? Então, se você quer jogar como eu acho que tem que jogar com o Alan como um 8, uma vez que você não vai conseguir trazer ninguém, você tem que jogar com ele como 8, tendo o Giai como um lateral defensivo na direita, porque aí você tem quem faça a cobertura. Com o Aníbal em dupla de volante, porque é um jogador móvel, não é um jogador estático como o Emiliano Martinez. Você tem que jogar com o Alan, com o Gomes também ajudando ali naquele lado, não o Gomes lateralizado e o Giai ofensivo, né? Então, você colocando jogadores que permitem ao Alan cumprir a sua função de transição ofensiva, ele vai ser um grande 8. Mas se você colocar ele num sistema que não dá cobertura e não dá associação no meio de campo, ele não vai conseguir jogar. E conseguiu jogar mesmo assim hoje. Foi o melhor jogador do time no primeiro tempo, incrivelmente. Né, porque tem muita qualidade técnica. Tem explosão, tem drible, tem bom passe, tem chute, né? Então, já passo para a escalação do Emiliano Martinez, que nesse esquema não faz sentido. Um time que vai jogar espaçado no 3-4-3 em linha, né, de meio campo, sem associação no meio de campo, sem muita cobertura, porque o cara que faria a cobertura do Emiliano seria o Felipe Anderson, né, que não é um ala, não é um jogador com essa velocidade, com essa explosão, com essa juventude para fazer isso. O Emiliano Martinez, nesse tipo de esquema, ele não contribui para a evolução do que o esquema pode lhe proporcionar, porque é um jogador estático, é um jogador de espaço, de ocupação de espaço, de passe ali de lado, né? Eu comentei um pouco sobre isso, não acho ele um jogador descartável, mas tem que saber utilizar as características do jogador, certo? E aí você coloca Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Maurício mais uma vez lateralizado, né? Mais um lateralizado, simplesmente não se achou em campo, e aí você vai falar a culpa é do Maurício? Se todo mundo joga mal, a culpa não é dos jogadores. O Flaco Lopes tendo que voltar para armar, só que sozinho, sem associação, e o Vitor Roque simplesmente isolado. Quando ele conseguiu jogar foi quando ele foi buscar a bola no meio de campo e, mais uma vez, só em correria, porque a aproximação simplesmente não teve esse jogo. Palmeiras é um deserto no meio de campo mais uma vez. E aqui eu tô falando um pouco do que é o jogo ofensivo, explicando por que o Palmeiras não conseguiu chegar ao gol do Universitário, porque que não finalizou o primeiro tempo inteiro contra um time que no Brasil a gente poderia até dizer que é um time semi-amador, do ponto de vista técnico, certo? É um time que teria dificuldades numa Série B do Brasileirão. Então por que o Palmeiras não finalizou? Por tudo isso que eu falei. E agora, defensivamente, o Palmeiras também sofreu, porque o Universitário atacou o Palmeiras no primeiro tempo, fez um gol, ao meu ver, que deveria ter sido validado, uma vez que não teve influência do jogador impedido na jogada, e jogou, e fez gol, e chegou ao gol do Palmeiras. O Everton foi considerado, inclusive, o jogador da partida, né, fazendo uma grande defesa já no segundo tempo. Finalizou, chegou envolvendo a zaga do Palmeiras e o meio, justamente porque soube explorar a falta de jogadores no meio-campo do Palmeiras, o espaço que se abria entre zaga e volância, porque o Alan saía para procurar espaço, uma vez que não tinha ninguém na frente dele, o Emiliano Martinez não conseguia ocupar porque não é um jogador móvel, um jogador de posição, posicional, né? E aí você tinha Giai, que não sabe jogar avançado, e Felipe Anderson, que não é um jogador defensivo. Então o Universitário conseguiu explorar justamente o espaço entre zaga e volância, e aquele espaço entre meio campo, essa linha de 4, e ataque, porque não tinha ninguém para fazer uma primeira marcação, e não tinha ninguém fazendo cobertura e ocupando espaço na frente da área. O Universitário, que tem grandes dificuldades técnicas individualmente, envolveu o time do Palmeiras no primeiro tempo e só não fez gol porque é um time fraco tecnicamente. Na hora de finalizar, os caras são ruins. Na hora de dar o último passe, os caras são ruins. Então, é uma escalação de saída muito, muito esquisita. Ela é desequilibrada porque você tem
um lateral jogando de ala pela direita e um meio-campista jogando de ala pela esquerda, com a perna trocada, inclusive. Né? Você tem um garoto fazendo função junto com um jogador de posição, né? Um jogador de transição junto com um posicional no meio de campo. Gente, não tem como isso dar certo. E lá na frente, um meia, um segundo atacante e um atacante, só que o meia lateralizado, o segundo atacante praticamente sem função e o Vitor Roque isolado. É uma escalação totalmente descabida, uma coisa inacreditável. O Palmeiras encontrou uma boa forma de jogar, fez 4-0 contra o Universitário e simplesmente não repetiu. Porque não repetiu contra o Botafogo. Como eu expliquei aqui no pós-jogo do Botafogo, o time que jogou contra o Botafogo não é o mesmo que jogou contra o Universitário no Peru, certo? E aí a gente vai pro segundo tempo. E aí parece que as coisas, tudo que a gente tinha de ruim fica pior. Porque o Abel simplesmente tira o único jogador que procurou o jogo no primeiro tempo, que se encontrou em campo, mesmo numa posição que o prejudica nessa formação, que é o Alan. O Alan sai no intervalo do jogo, coisa que o Abel simplesmente não costuma fazer. E aí eu quero falar inclusive de uma falácia aqui da imprensa, de muitas pessoas que inclusive elogiam aqui no canal e considero grandes jornalistas. Mas é uma coisa que parece que já está presa na mentalidade do jornalismo brasileiro. Qual que é essa falácia? É dizer que o jogador da base, ele é um jogador que vai variar muito na sua subida para o profissional, que vai ser um jogador irregular, que vai jogar boas partidas e más partidas. Como que eu posso fazer essa análise se no Palmeiras, eu tô falando de Palmeiras aqui, porque o Palmeiras é um caso único, né? A base do Palmeiras não é comparável no Brasil e no mundo também é uma base comparável com poucas do mundo, tá? Os jogadores do Palmeiras chegam prontos, e quem assiste o Sub-20 sabe do que eu tô falando. O Palmeiras jogou ontem, por exemplo, contra o Bragantino, foi um jogaço de bola do Palmeiras. O Gilberto é um jogador muito fora de série, que dificilmente vai ser aproveitado pelo Abel Ferreira. Segundo, né, as falas do Abel Ferreira. Eu espero estar errado na minha interpretação. Então, como que eu vou fazer essa análise de que o jogador é irregular se o Alan é simplesmente sacado do time quando ele era um dos melhores jogadores do time antes e durante o Mundial? E aí na volta do Mundial ele simplesmente é sacado do time. Como que eu posso fazer essa análise se o Giovani, todo jogo que entrava, fazia fumaça e ajudava o Palmeiras a ganhar? E ele simplesmente é descartado pelo técnico. Se o Kevin era talvez o melhor ponta do Palmeiras enquanto esteve aqui, e a gente tá vendo que tá virando o Kevin lá fora, e foi simplesmente descartado. Se o Naves, sempre que entrou, correspondeu. E quando falhou em momentos específicos, por exemplo, com um time, porque é outra falácia, né? O Naves não correspondia em campo. Isso é mentira. O Naves correspondia muito mais do que o Murilo esse ano, do que o Mikael, tá? E eu diria até que parecido com o Fux, que tá jogando muito bem. Fui crítico à contratação dele, mas tem que ser sincero, tá jogando muito bem. E era um jogador com potencial na base que não correspondeu quando subiu pro profissional, né? Até porque não era da base do Palmeiras, né? Não é toda a base que é como a do Palmeiras. Então o Naves, sabe quando que ele variou? Sabe quando que ele foi mal? Quando o Palmeiras resolveu, né? O Abel resolveu colocar ele titular num time totalmente reserva, na altitude contra o Bolívar. Aí ele falhou. Quando ele jogou contra o Corinthians em dupla de zaga com o Vitor Reis, que tinha acabado de subir, o Corinthians simplesmente não conseguiu jogar contra o Palmeiras. Esse Corinthians que ganhou 3 jogos do Palmeiras esse ano, ou 4, já nem me lembro mais. Então isso é uma falácia. Eu não posso falar que o jogador ele é irregular se o técnico saca ele do time sempre que ele tá bem. O Luigi, se vocês lembram, alguns anos atrás, não sei se, acho que não foi nem ano passado, acho que foi em 23. Eu posso estar confundindo o tempo aqui, talvez tenha sido 24. Mas ele entrou, fez um gol contra o Flamengo e simplesmente não jogou mais. Ficou um ano parado, voltou esse ano pro time do Palmeiras. E aí eu vou falar que a base do Palmeiras, o jogador da base é irregular, né? E essa falácia é uma das justificativas para contratar Facundo Torres, para contratar o Sousa, para contratar Emiliano Martinez, Evangelista, né? O Evangelista é mais velho, né? Mas o Emiliano Martinez, o Giai, o Kelvin, o Jefté, o Flaco Lopes, o Vitor Roque, né? Eu tô criticando os jogadores? Não, eu tô criticando o processo de contratação do Palmeiras, né? O projeto de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque se justifica contratar jogador jovem, né, e sem experiência, porque a base é irregular. Aí eu pergunto pra vocês, quem é mais irregular no Palmeiras? Facundo Torres ou Alan? Sousa ou Kevin?
né? O GFT ainda não jogou, não posso falar dele, mas Emiliano Martinez ou o próprio Fabinho. O que o Fabinho fazia menos do que o Emiliano Martinez? Não é um grande jogador, é um jogador mediano. Mas o que ele fazia menos do que o Emiliano Martinez? Porque o Emiliano Martinez é um jogador posicional que toca de lado. É isso que ele faz, né? O Fabinho fazia a mesma coisa, com um pouquinho mais de intensidade, inclusive. Só que era de graça e ganhava menos. Então é aí que eu pergunto pra vocês, né? O Flaco, que é um jogador que eu defendo aqui, eu acho uma boa contratação, é um jogador que eu gosto, mas o Flaco é regular? Agora tem entregado gols, mas quantos anos demorou? Então que justificativa é essa? Que palhaçada é essa? Que argumento é esse? Se a base é literalmente mais regular do que os jogadores jovens que o Palmeiras contrata. E aí o Palmeiras não consegue, dentro de casa, desde 2022, após o 5-0 contra o Cerro Porteño, ganhar de jogo nenhum em mata-mata. Desde 2022. Um time que na maioria dos mata-matas tenta aumentar o jogo de ida para resolver em casa. O time não consegue ganhar de um time semi-amador em casa. Como que vai resolver em casa? Não conseguiu contra o Corinthians, não conseguiu 8 eliminações seguidas dentro de casa. E aí eu tenho esperança de passar pelo River Plate? Claro que eu não tenho. Porque o River Plate é bom? Não, porque o Palmeiras tá uma bosta. E em casa tá pior ainda. Que garantia que eu tenho que o Palmeiras vai conseguir ganhar, como ganhou do Universitário, do River Plate lá na Argentina? E que garantia que eu tenho que se o Palmeiras ganhar na Argentina, consegue segurar o River Plate em casa? A gente viu que foi da última vez que a gente encontrou com os caras. Né? Um River Plate muito melhor do que esse, é bem verdade. Um Palmeiras também muito melhor do que esse. Só que hoje, faço uma pergunta sincera pra vocês. Se hoje o jogo fosse contra o River Plate e a ida tivesse sido 4-0, o Palmeiras teria saído tranquilo do jogo de hoje? Né? Teria conseguido segurar o River Plate? Ou teria sido como quando a gente ganhou de 3-0 lá? Né? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso para saber, né, se vale a pena, se tá valendo a pena continuar o time do jeito que tá. A apresentação de hoje é ridícula. Ridícula. O Palmeiras precisava ter ido mais completo contra o Botafogo, porque arriscou perder pontos lá. O Palmeiras poderia ter ido hoje, inclusive, menos completo, desde com uma formação minimamente razoável, porque a formação de hoje é esquizofrênica, é injustificável, é irracional. Não tem justificativa para o que foi feito hoje em campo. Como eu tentei explicar aqui, as características dos jogadores e o lugar onde eles foram escalados não faz sentido. Você não aproveita nada de jogador nenhum nessa escalação. Dá para jogar num 3-4-3? Dá, mas é outro tipo de jogo. Não esse que o Palmeiras fez hoje. Você quer jogar com o Alan de 8, então você coloca o Aníbal, você jogar num 4-5-1, num 4-4-2, né, como a gente vem conversando, não nesse estilo de jogo. E aí qual que é a impressão que dá? É difícil não pensar outra coisa. A impressão que dá é que você coloca o moleque pra queimar. Você coloca ele numa posição que você sabe que vai dar merda, porque não funciona com a característica dele. E aí o moleque vai bem, o que acontece? Ele sai no meio do jogo. Como que eu posso achar que isso é normal? Que isso é razoável? Qual o indício que o Alan dava de que ele seria expulso se ele voltasse pro segundo tempo? Qual era o indício? Porque essa vai ser a justificativa pro Abel. Eu não vi a coletiva, eu tô aqui gravando o vídeo, mas eu tenho certeza que se alguém perguntar por que ele tirou o Alan, ele vai falar: você não viu, pá? Tinha amarelo. Não é isso que ele vai falar? Eu tenho certeza, eu não preciso ver a coletiva dele. Ele é muito previsível. Vamos rapidamente pro campinho, porque já tá longo pra cacete esse vídeo de novo. E é incrível a capacidade do Palmeiras de me deixar puto num jogo que a gente tava com 4-0 em campo, certo? É inacreditável, era um jogo para assistir tranquilo, com paz, como foi quinta-feira passada. Realmente é difícil entender como um time consegue jogar tão mal em casa, com resultado a favor, contra um time semi-amador e individualmente muito fraco. Antes do Mundial, eu tinha bastante perspectiva do Palmeiras ir longe nessa Libertadores. Antes do Mundial, eu cravei que o Palmeiras cairia pro Corinthians, porque o Palmeiras é absolutamente previsível. E eu cravei como cairia, né? Se eu não me engano, foi numa live no canal Millennial Geriátricos, né? Não foi no Sai Jogando. Porque um time que vai tentar empatar fora de casa e resolver em casa, não resolve. E a gente viu hoje o que é o Palmeiras em casa, né? Então, hoje eu consigo ter perspectiva de que o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, muito provavelmente numa semifinal? Eu não consigo ter. O Palmeiras vai conseguir, mesmo que ganhar do River Plate, segurar a volta em casa?
Eu não tenho esperança, sinceramente, que a gente tenha qualquer capacidade de ganhar título esse ano. Porque o brasileiro se encaminha cada vez mais ao Flamengo. Mesmo a gente ganhando, o Flamengo não só ganha, como ganha jogando bem. E se impondo a cada adversário. A gente tem segunda-feira um jogo imprescindível, que é obrigação ganhar, que seja de 1-0 na última bola. Tem que ganhar do Sport, porque senão o brasileiro vai começar a escapar das mãos. E tentar achar um time para as quartas da Libertadores, porque se jogar o que tá jogando, o Palmeiras não passaria nem do Libertad. Então é isso. Peço que vocês se inscrevam, deem like no vídeo, comentem, deixem suas dúvidas, comentários, elogios, críticas, lamentações, pra gente poder conversar um pouco. E é isso, até terça-feira que vem. Abraço a todos. Aliás, até o pós-jogo de segunda e a live de terça-feira. Abraço.